O endividamento dos brasileiros alcançou o maior nível já registrado, 77,9% da população, segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O último levantamento do Serasa mostrou que quase 70 milhões de pessoas entraram em 2023 com o nome restrito. Por isso, eu vou fazer um react aqui de um trecho do podcast do Primo Rico, do Primocast, falando sobre dívidas. O pessoal fala, Duda, aí vocês me falam se vocês concordam com esse raciocínio que eu vou falar. Posso investir estando com dívida? Não. Eu falo não. A não ser que a sua dívida seja um financiamento imobiliário que vai demorar 10, 20 anos. Mas se você está todo lascado nas dívidas, para que você vai querer investir tua grana num lugar que rende 10% ao ano, enquanto você tem uma dívida que está te roubando 10% ao mês? Entende? Tipo assim, os juros do cartão de crédito é mais alto do que muito mais alto do que a rentabilidade do investimento. Então, eu digo assim, se você tem umas dívidazinhas, teu limite tá zoado, juros do cartão e tal, cara, não esquenta com investir agora, zera a tua vida. Essa é uma questão importante que as pessoas começam a investir porque tá na moda, ou às vezes por ego, para dizer que investe, para participar de uma roda de pessoas que conversam sobre esse assunto, mas como o Duda falou aqui, se tu tens alguma coisa em aberto para resolver, resolve isso antes. Por quê? Esse primeiro ponto é difícil, quase impossível tu conseguir uma rentabilidade maior do que a dívida que tu tá tomando emprestado. Lembra que o banco, a função dele é ganhar dinheiro com juros, né? E algumas operações tá tudo bem, enfim, como ele falou, financiamento imobiliário e tal, mas dificilmente tu vai te alavancar e conseguir ter uma performance melhor do que o dinheiro que pegou emprestado do banco. Enfim, o brasileiro médio e até grandes investidores é difícil bater isso. O que ele quer dizer aqui? A tua dívida, ela vai crescer mais porque o juro é maior do que tu vai conseguir, na maioria dos casos, com investimento, seja no mercado financeiro e outras coisas. Tirando o financiamento imobiliário, como o Duda falou ali, cheque especial, cartão de crédito ou algumas outras coisas, cara, o foco tem que ser em resolver essas coisas primeiro. Então, se tem dinheiro investido, saca lá e tenta resolver isso o mais rápido possível, porque essa dívida cresce muito rápido, muito mais rápido do que cresceria os teus investimentos. Tem até uma... Vocês concordam com isso ou não? Pausa no Primocast para um recadinho especial. O Rumo ao Bilhão, que é onde eu invisto o meu patrimônio, mostro eu tomando as O decisões. objetivo aqui não é falar tanto de investimento, mas eu já utilizo o Kivo antes mesmo do Thiago Rico comprar e depois vender para o BTG há um tempo atrás. E é um aplicativo muito legal para consolidar os investimentos e fazer toda a análise de performance financeira dos teus investimentos, né? Eu sempre falo que faça análise do teu orçamento, o controle do orçamento num aplicativo específico e não queira controlar a performance dos teus investimentos nesse aplicativo. Vai misturar muitas coisas e são coisas que devem ser vistas de forma diferente. Então o Kivo é uma recomendação minha, acho que custa R$160 por ano. Vale muito ter a versão paga, porque se tu gosta de investir, é muito melhor do que ficar na mão ali, planilhinha, arrumando as coisas e buscando entender e fazendo controles na mão para analisar como é que estão os teus investimentos. Paga a plataforma ali, ela já vai organizar isso de uma forma muito visual e prática para tu gerenciar os investimentos. Eu tenho uma analogia aqui que eu quero contar para vocês. Não, cara, assim, o único investimento que... Tem só duas dívidas que muitas vezes justificam você investir mesmo junto com elas. Primeiro é o financiamento imobiliário, que você falou, e nem sempre, mas muitas vezes. Por quê? Porque o financiamento imobiliário ele é financiado por um investimento muito ruim, que geralmente é a poupança. Né? Então, assim, a poupança ou algumas outras fontes de funding. Né? Então, você investe, empresta para o banco uma taxa tão baixa, aí o banco pega e usa muitas vezes como subsídio, né? Até sai de outros lugares além da poupança, então é muito baixo. Então, vale a pena investir muitas vezes. E o outro é quando você tem um consignado, né? Porque o consignado também é uma taxa de juros muito baixa e nem é acessível a todo mundo, geralmente é mais para um servidor, coisa e tal, né? Esses dois exemplos que o Thiago trouxe tanto o imobiliário quanto o consignado. A cadeira precisa de um óleo. Quanto o imobiliário quanto o consignado, eles são dívidas ou operações de crédito com juro muito baixo, porque o risco é menor. Por exemplo, o empréstimo imobiliário, o apartamento ou o imóvel ele fica em garantia. Então, para o banco entender que é o menos risco dele perder essa dívida, logo também tem a taxa de juros é menor. E do consignado, que são os servidores públicos ou bancários e tudo mais, o valor da parcela que ele pagaria já vem descontado na folha de pagamento.
Então isso para o banco ou para a instituição que está emprestando esse dinheiro, o risco dela não receber é muito menor. Então por isso que a taxa de juros também acaba sendo menor. Mas tirando essas duas opções, todo o resto envolve mais risco e consequentemente taxa de juro maior. Bom, não sempre, mas muitas vezes essas duas opções elas justificam investir. Então tá certo. E aí tem uma analogia, né, que eu fiz esses dias lá no canal. Eu fui viajar com a minha esposa e lá tinha um casal de amigos nossos que tem 2 filhos pequenos, de 3 anos, 2 anos, sei lá. Aí, de repente, o menino, o bebê, né, cagou na calça e começou a correr pela casa. Aí a mãe dele falou, filho, vem pra cá, vamos trocar essa fralda. Não tela. Vem aqui, moleque, tá tudo cagado aí, vai ficar correndo pela casa aí, pra que isso? Vem aqui, vamos limpar essa fralda. Não quero. E saiu. Pra mim, alguém que investe cheio de dívida é igual essa criança. Ela tá toda cagada, tá cagada nas costas, cagada na bunda, escorrendo pela perna e quer investir como se estivesse tudo bem. Não, eu invisto, eu comprei a ação da Petrobras. Eu falei, pelo amor de Deus, vai limpar essa bunda aí antes de querer investir em alguma coisa, né? Então... Essa questão, o brasileiro ele tem essa necessidade de se mostrar e se aprovar, né? Então, investir menos, mesmo tendo todo cagado, trocar de carro, esbanjar alguma coisa e tendo coisa pra resolver, tu tá vivendo de aparência e tu tá fazendo a coisa errada, né? Isso a longo prazo tu vai ter consequências muito ruins. Tenho exemplos próximos a mim que fazem esse tipo de coisa e a credibilidade dessa pessoa é sempre ruim. As pessoas não querem fazer negócio com ela, ela não tem crédito, ela vive uma vida que os outros sabem que não é verdade e que aquilo não se sustenta. Como o Dudu falou ali, vai limpar tua bunda, vai assumir tuas responsabilidades, resolve as dívidas primeiro, antes de querer investir, de falar que investe, de que tem ação da Petrobras e coisas do tipo. Essa analogia que eu faço, mas... Agora, cara, assim, se fosse falar de sair das dívidas, eu acho que eu quebraria isso aqui em 5 passos, assim, tá? E acho que todos que têm algum tipo de dívida poderiam seguir esses 5 passos, tá? Uhum. O primeiro deles, acho que seria você listar todas as suas dívidas em ordem de maior taxa para menor taxa. Ou seja, você vai pegar tudo que você deve. Então, tem o cartão, tem o financiamento, tem o... você pega tudo isso e você vai ranquear no Excel ou numa folha, em qualquer lugar, tá? Mais cara para mais barata. Ou seja, que você paga mais para que você paga menos. Não a que você paga mais em montante, mas a que você paga mais em taxa, a dívida mais cara, tá? Tipo, o percentual do juros. Você eliminar o negócio, o grosso. A dívida mais cara que o Thiago quer falar, qual é a maior taxa de juros? Dentro do contrato de financiamento, de empréstimo que tu tem no banco, tem a taxa, o custo efetivo da transação, que seria a taxa efetiva do quanto aquela operação vai te custar em termos de juros. Isso é uma obrigação a instituição financeira divulgar isso para ti. Então tu vai pegar esse valor, né, que é em percentual, e vai identificar dentro das dívidas que tu tem qual o maior valor. Por quê? Porque o maior valor significa que essa dívida cresce mais rápido. E quanto mais tempo tu demorar a pagar ela, maior ela vai ficando. Essa deve ser o foco de ser resolvida o quanto antes, porque quanto mais tu demorar a pagar, maior ela vai ficando. Logo de cara. Você paga 10% num cheque especial, paga 1% num financiamento imobiliário, cara, por mais que você pague mais no financiamento imobiliário, essa dívida é mais cara. Então você vai priorizar isso daqui, primeiro passo. Segundo passo, você vai renegociar tudo isso, antes de qualquer coisa. Então você vai bater na porta de todos os credores, ou seja, todo mundo que você deve dinheiro, e você vai falar, olha, tá difícil pra minha situação, não consigo pagar, preciso renegociar. Então você vai ter que ter um jogo aberto, vai ter que ter coragem, vai ter que enfrentar seus medos. As pessoas têm vergonha de fazer isso. Vai ter que fazer. E muitas vezes você vai conseguir, às vezes, pegar uma dívida nova mais barata, que quita todas as anteriores, você ter uma única dívida. Né? Então você vai ter que renegociar tudo isso. Você vai bater em todos os bancos, vai falar, olha, eu tenho essa dívida aqui, dá para eu trazer para cá uma taxa menor. Esse é o segundo passo. Eu adicionaria nesse segundo passo uma questão, que é a parte do planejamento financeiro. Chamar alguém ou traçar uma estratégia para tu quitar essas dívidas todas vai dar muito mais credibilidade para tu chegar no teu gerente do banco, chegar no banco e chegar nas instituições que tu deve, com as pessoas e falar, ó, minha situação tá difícil, mas eu bolei essa estratégia para que eu possa honrar com esses compromissos que eu tenho. Gustavo Cerbasi fala muito disso, né, de tu buscar alguém, buscar um plano de saída e apresentar para os teus credores e justificar por que tu tem que renegociar e mostrar como que tu vai agora, a partir de agora, conseguir honrar esses compromissos, porque tu tens um plano, tu traçou uma estratégia para conseguir fazer isso acontecer. E outro ponto que o Thiago trouxe é,
empacotar todas essas dívidas numa dívida só, e essa dívida, se tu fizer isso, ela tem que ser menor, a menor taxa possível, porque senão tu vai transformar uma coisa maior ainda. Ou seja, se tu tem uma dívida lá de 10% ao ano, e outra de 15% e outra de 13% ao ano, tem que pelo menos empacotar todas essas dívidas e conseguir o valor para quitar todas elas que seja menor que 10% ao ano, para que tu possa alongar um pouco esse pagamento e pagar menos juros e resolver aquilo tudo. Eu gosto muito dessa visão porque tu meio que agora tu foca numa coisa só, né? Tu resolveu todas as outras e tu foca assim, não, eu não posso atrasar essa parcela aqui já é o planejamento que tu fez para conseguir resolver as questões das dívidas. Você vai ver o que você tem na sua casa que você pode vender. Então, você tem um PlayStation? Vai vender, mano. Nossa. Você tem roupa? Vai vender. Você tem o quê? Tem um carro? Vai vender, mano. Você tem um lustre? Vai vender, mano. Você tem uma bola de basquete? Vai vender. Você vai começar a vender. Não faz sentido o cara ter, né? Não o negócio tem. se ele tá endividado, Não né? tem. Não, eu não acredito eu discordo do que muitas pessoas falam sobre você achar que você tem o direito de se divertir e tal, enquanto você tá cagado em dívida. Entendeu? Claro, especialmente se a culpa é sua de você ter sido mais ganancioso. Então assim, cara, desculpa, não dá. Não dá, você tá ferrado, você vai acabar. Isso... os exemplos que eu já vi pessoas assim é coisa de irresponsável. Essa é a verdade. Chega até me dar um sentimento ruim assim. Tu tá endividado, tu tem problemas, tu já comprometeu parentes da família com isso, pegou dinheiro emprestado, não honrou, e ainda assim vive um estilo de vida extravagante que tu acha que tu merece, que não sei o quê. Cara, isso é a coisa mais feia que existe, tu ter esse tipo de comportamento, na minha opinião. Assumir a responsabilidade sobre as más escolhas que tu fez, vender as coisas, os luxos, o carro, ir para um carro mais simples, reduzir o padrão de vida, fazer todo o esforço que for necessário para honrar com as dívidas de todo mundo. Mostra que tu é adulto, que tu assume as coisas que tu faz e que tu tem palavra. Para mim, isso é coisa de picareta mesmo, né? Tipo, viver endividado e ainda assim viver ostentando, viver fazendo coisas, e como o Thiago falou, você acha no direito de usufruir das coisas. Tem que honrar os teus compromissos com os outros, né? Tem que ter palavra. Sua vida da sua família, e você fala, não, mas eu pelo menos pro teu direito de não sei o que lá. Cara, primeiro você vai ter que limpar sua bunda, igual o Edu falou. Isso é a terceira coisa. Quarta coisa, tá? Eu acredito que você vai ter que fazer renda extra de alguma forma. Entendeu? Porque não tem como. Você vai ter que fazer um final de semaninha aí, né? Você vai ter que fazer renda extra. Não, final de semana não, todo final de semana. Porque, cara, é um inferno. Assim, ter dívida tira a sua dignidade. Eu tive muito próximo de gente que já teve. Tira seu sono. Você não dorme, você entra num buraco muito profundo, você é capaz de fazer besteiras, você não vive, a vida perde a graça, você produz menos, a sua vida acaba. Isso aqui é pior do que uma droga pesada. A dívida é muito difícil mesmo. Né? Então, isso aqui é muito importante. E, cara, eu acho que junto disso, obrigatoriamente cancelar todos os seus gastos não essenciais. Tudo. Cara, é guerra. É guerra contra a dívida, não é brincadeira. Você vai cancelar tudo, você vai assistir sessão da tarde, você vai assistir filme na tela quente. Aí você vai fazer uma coisa, vai fazer esporte, bicho, e vai assistir TV de graça. Mas essa última dica que o Thiago trouxe, de fazer guerra às dívidas, eu adicionaria um ponto a essa dica dele, que conversar abertamente com a tua família, com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, e colocar a situação para que vocês possam unir os esforços em prol disso, né? E resolver isso de uma forma conjunta. Eu já vi casos em que a pessoa se endividou, não abriu para a família e se suicidou. Então, como o Thiago falou, a dívida vira um problema gigante na cabeça da pessoa. Então, abrir a situação da família para que a família inteira se una nessa guerra contra as dívidas vai tornar o fardo mais leve para quem está no compromisso, né? Seja para o pai de família, para a mãe de família, que tem que honrar aquilo ali, que está buscando resolver aquilo ali. Unam as forças e todo mundo trabalha em prol desse objetivo. Chamar a família e abrir essa situação é extremamente importante, e dividir esse fardo que tenho certeza que deve estar bem pesado aí. Dívida é uma coisa tão séria, né, que na Bíblia, em Provérbios